amigos, minha saudação a vocês todos, com imensa alegria de retornar à casa de Jesus, revê-los, fazer novos amigos, estarmos juntos nessa oportunidade de reflexão doutrinária tão importante na divulgação, no entendimento desta riqueza que se constitui o Espiritismo. Este legado de luzes para as nossas vidas. Eu trago meu abraço de Matão. Matão é a cidade onde elaborou Caibar Schutel, chamado bandeirante do Espiritismo, o espírita número 1 do Brasil, conforme seus biógrafos, e também o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão. E Caibar Schutel deixou um legado iluminado de orientações, de trabalho, de exemplos. Mas o tema leis divinas nos leva a refletir que há um movimento da vida a favor da nossa felicidade. Há um movimento que conspira a nosso favor. Esse movimento que conspira, essa ordenação que conduz a vida nos seus variados aspectos, é resultado naturalmente das leis divinas. E as leis divinas foram estabelecidas pela inteligência suprema, por Deus, o Criador, a sabedoria absoluta, a bondade absoluta, o poder absoluto, a onisciência, a onipresença, a onipotência do Criador, a inteligência suprema, conforme nos apresentou os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Quando pensamos nisso, em leis, devemos já de imediato considerar que as leis divinas não se referem apenas ao aspecto moral. As leis divinas são as leis que conduzem a vida em toda a sua extensão. Portanto, se pensarmos nas leis físicas, no equilíbrio do cosmos, na distância entre os planetas, no funcionamento do corpo humano, na reprodução humana ou na química, lembrando que a mistura de determinados elementos da química, elementos químicos, pode produzir um veneno, ou uma bomba, ou remédios, são leis físicas também estabelecidas para essa dinâmica da própria vida. Se pensarmos na lei de reprodução humana mesmo, a gestação de uma criança no ventre da mãe é uma lei divina, a lei de reprodução, que estabelece os mecanismos biológicos para a formação de um novo corpo humano. Mas profundamente atrelada ao aspecto moral da responsabilidade do casal que gerou um novo corpo. Portanto, as leis divinas estabelecem esse ordenamento lógico, sequencial, sábio, justo, que regula o funcionamento do universo nas particularidades mínimas, como na vida de uma bactéria ou de um inseto, como igualmente nas distâncias siderais. Produto, pois, da inteligência suprema, que ordena e conduz tudo. Por nossa vez, seres humanos ainda num processo de aprendizado, desde que nos estabelecemos socialmente no planeta e fomos nos relacionando, sentimos a necessidade de estabelecer regras de convivência, regras de funcionamento, para que pudéssemos ordenar a própria vida social no planeta. De lá para cá, fomos gradativamente fazendo descobertas das leis físicas, o que resultou neste avanço extraordinário da tecnologia,
no desenvolvimento das ciências, em todas as áreas hoje disponíveis, como a medicina, a odontologia, e todas essas áreas de conforto que nós usamos tecnologicamente. Gradativamente no planeta fomos descobrindo isso, resultando no patamar que hoje estamos. A tal ponto que é impossível prever o que virá nos próximos 10 anos, dada a velocidade das conquistas materiais, provenientes da capacidade que as leis físicas oferecem aos seres humanos nesse processo de aprendizado. Moralmente, porém, ainda somos medíocres, porque ainda nos prendemos a vinganças, ainda temos ódios, ainda roubamos, ainda matamos, ainda manipulamos nos bastidores, corrompemos, enganamos, trapaceamos. Haja vista o momento grave e complexo do planeta, com tantos desafios que aí estão. Todavia, independente da dificuldade moral que ainda nos encontramos, gradativamente, além das descobertas das leis físicas que possibilitaram este avanço extraordinário da tecnologia em várias áreas das ciências, nós também fomos tentando estabelecer leis que regulassem o relacionamento entre as criaturas. Ao longo dos milênios, fomos tentando estabelecer leis. E hoje nós temos a Constituição dos países, nem sempre respeitada, mas os países estabelecem a sua Constituição. Por outro lado, vamos nos situar no Brasil, por exemplo, criamos o Código Penal. Agora, recentemente, há uma lei de importunação sexual. Nós criamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, desenvolvemos a legislação de trânsito, a legislação fiscal, a legislação tributária, o Código Penal. Foram leis e leis que foram se acumulando, tudo para regular o funcionamento e a ordem na sociedade. Mas a nossa mediocridade moral é capaz de tentar mecanismos continuados para trapacear a lei. Às vezes uma vírgula abre precedentes para beneficiar grupos ou beneficiar outros interesses. E nós sempre procuramos um jeito de atender aos interesses próprios. E as leis humanas, com toda a sua extensão e acúmulo de parágrafos, decretos, etc., vão gradativamente tentando regular os desafios sociais, os desafios de convivência. Vejam que, com o advento da virtualidade nas transações bancárias online, nós tivemos que os bancos desenvolveram uma legislação específica para proteger o banco e proteger os clientes, dada a invasão das contas bancárias pela internet. Então as regras, as leis humanas frágeis, imperfeitas, que se alteram conforme as conveniências, que se somam conforme novas necessidades, são tentativas de se estabelecer aquela perfeição que existe nas leis divinas, que é imutável, não muda. Deus, um de seus atributos, é que ele é imutável. Deus não muda. Deus criou a vida, criou as leis, criou as criaturas dentro de uma estabilidade absoluta. E alguém poderia pensar, mas Deus não fica cansado com a rotina? Não, o cansaço é uma condição humana. Deus conduz e acompanha o cumprimento de suas leis. Sábias, generosas, todas voltadas para o nosso progresso. Em síntese, as leis de Deus são de amor, de pleno amor do Criador que ama suas criaturas. Basta ver
os recursos que Ele colocou à nossa disposição para que pudéssemos alcançar a evolução. Porque, para evoluir, Deus nos criou simples e ignorantes, sem ciência, sem conhecimento, e destinou-nos a uma felicidade, uma grande felicidade que nos aguarda e que deveremos conquistar através de um longo caminho de aprendizado que vamos vivendo as experiências por esforço próprio. Esta felicidade que nos aguarda não é uma felicidade ociosa. Ao contrário, quanto mais evolui um espírito, quanto mais ele desenvolve a sua capacidade de percepção, quanto mais desenvolve a sua inteligência, quanto mais desenvolve a sua sensibilidade, mais ele se dá conta da grandeza da criação, da grandeza de Deus. E, portanto, volta-se mais e mais para participar da obra da criação. Deus permite que seus filhos, conforme avancem, se tornem co-criadores. Vejam vocês, neste salão eu não sei se tem algum técnico daquilo que eu vou dizer aqui. Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas eu não sei fazer o microfone. Não faço nem ideia de como faz o microfone. Nunca pesquisei isso. Eu não sei produzir um data show. Eu não sei fazer um celular. Não sei desenvolver um Wi-Fi. Não sei. Mas a nossa raça sabe. A nossa raça desenvolveu o GPS. A nossa raça humana desenvolveu poderosos instrumentos cirúrgicos, inclusive usando a internet para operar à distância. A nossa tecnologia desenvolveu conforto, desenvolveu instrumentos, ferramentas, tecnologia em abundância, tudo para fazer a vida mais confortável. Tudo a nosso favor. Mas tudo isso é um treinamento, porque em breve, este breve coloca alguns milênios pela frente, seremos construtores de galáxias, seremos administradores de sistemas solares. O Cristo construiu o planeta. Ele construiu o planeta. Deus permite. O Cristo, estando na situação de um espírito puro, já alcançou essa condição. Não é privilégio. Não é preferência. Não existe preferência ou privilégio na obra da criação. O espírito conquista os estágios gradativamente. Quando nós começamos, ele já era o Cristo. Porque Deus sempre existiu, sempre criou. Esse é outro assunto, não é o objetivo da palestra. E, portanto, sempre criou. Existem irmãos nossos mais velhos do que nós, e que, portanto, já atingiram o estágio de espíritos puros. E estando no estágio do espírito puro, do espírito que não precisa mais reencarnar, do espírito que cumpre a vontade de Deus e domina as ciências, domina os conhecimentos das leis físicas, químicas, domina. Ele age em cocriação com o Criador. Deus permite. A gente não se dá conta, não para pensar nisso. Mas vocês já pararam para pensar no espírito ou na equipe de espíritos que deu sabor ao abacaxi? Que deu o cheiro da goiaba? Porque naturalmente não foi Deus que falou assim: aparece abacaxi, e o abacaxi apareceu. Não. As frutas, as verduras, os legumes, os alimentos, as plantas, as flores, são produtos de transformações e mutações genéticas milenares, incessantes, gradativas, mas cuidadosamente acompanhadas por espíritos especialistas, que se tornam co-criadores, estudam, dedicam-se a determinados ramos da evolução e cumprem as ordens de Deus. Porque imaginem vocês a felicidade de um espírito puro. Não dá para imaginar, nós não temos referência.
A única referência que temos é o Cristo. Será que somos capazes de sentir o que o Cristo sentia? Não, ainda não. Não somos capazes de avaliar o que ele sentia. No entanto, o amor do Cristo para conosco é algo que nós deveríamos levar em conta. Ele que construiu o planeta e assumiu a responsabilidade de conduzir essas almas em evolução que somos nós, dedica-se a nós, conhece-nos pessoalmente pelo nome e conduz a vida com sabedoria, fazendo-se porta-voz, representante de Deus na terra. Mas ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, é nosso irmão mais velho apenas. Mas, portanto, Deus permite que seus filhos participem da obra da criação. Por outro lado, se pensarmos no instrumento que Deus deu para a evolução, que é o corpo humano, que máquina extraordinária que é esse instrumento biológico. Já paramos para pensar no que é a voz? Já paramos para pensar no que é a audição, a visão, o cérebro, o sistema digestivo, circulatório, etc. O tesouro das mãos, do raciocínio, da sensibilidade, são instrumentos que foram gradativamente desenvolvidos para chegarmos ao estágio que estamos hoje. Ao longo dos milênios, as transformações genéticas, as adaptações, cuidadosamente acompanhadas por espíritos especialistas. Leis divinas, perfeitas, sábias, generosas. As leis humanas, por sua vez, sofrendo o impacto da mediocridade moral que ainda nos caracteriza. Ainda. Porque isso vai passar também. O progresso é inevitável, não tem como evitar que se progrida. Mas é muito interessante porque a primeira noção que nós tivemos das leis divinas foi através de Moisés, o legislador rígido, rigoroso, o profeta, o médium. Moisés foi instrumento, mediunicamente, dos 10 mandamentos. Quando a gente fala em Moisés, a gente se lembra dos 10 mandamentos. Quando a gente fala nos 10 mandamentos, a gente se lembra: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se prestarem atenção, dos 10, 7 deles estão precedidos do não. Não faça isso. Não pode fazer isso. Não faça. Por quê? Moisés dirigia-se a crianças espirituais que não tinham nenhum discernimento, então ele proibia: não faça isso. Mas havia uma providência nessa negativa. Não éramos capazes de compreender ainda. Então ele proibia, ele era rígido, inclusive com ameaça. As gerações futuras estão ameaçadas se você fizer isso. Vai descarregar a sua ira. Um Deus vingativo apresentado por Moisés. Passa o tempo e vem o próprio Cristo, a luz do mundo, o sol de nossas almas, a doce criatura de Deus, o nosso irmão mais velho, capacitado, preparado, amadurecido, que se fez viver entre nós e apresentou as leis divinas vivendo-as. Fez-se porta-voz da boa nova, da boa notícia, apresentando Deus como Pai misericordioso que ama os filhos, que ama as criaturas, e veio destacar aspectos que nós desconhecíamos, estávamos aturdidos com as proibições, com as ameaças de Moisés. E ao contrário de Moisés, que proibiu e disse: não faça isso, não, não e não, Jesus faz afirmações positivas. Sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se o quiserdes. Mas também fez convites: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial.
Amai os vossos inimigos. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos. E por aí vai. Com todos os ensinos que nós conhecemos. Deixai vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Jesus fez afirmações positivas. Sois o sal da terra. Sois a luz do mundo. Convocando-nos a uma postura nova diante dos complexos desafios da convivência humana. Mas muita coisa não foi entendida. Era uma época de ignorância também. Imagine vocês que o doutor da lei, um homem de sabedoria da época, foi perguntar: mas como pode um homem velho entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? Já que Jesus houvera afirmado: necessário vos é nascer de novo. Mas como que vai nascer de novo? Um homem velho vai entrar na barriga da mulher outra vez? Mas sois doutor e não sabe dessas coisas? Ficou meio confuso. Quando a mãe de Jesus foi buscá-lo, sua mãe está aí fora. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Ficou incompreensível quando ele entrou no templo, derrubando as coisas, dando chicotada, porque mercadejavam no templo. Ficou confuso isso. Como entender isso de uma docilidade em pessoa? Como aceitar isso vindo de um mestre de amor e bondade? Quando afirmou: amai os vossos inimigos. Como que eu vou amar aquele que me quer mal? Como que eu vou amar aquele que me maltrata? Aquele que me despreza? Que me trapaceia nos bastidores? Pois ele fez o convite: amai os vossos inimigos. Muita coisa ficou confusa, sem ser entendida, e ele prometeu: eu vos enviarei o Consolador, aquele que vos ensinará muitas coisas, vos fará compreender essas que não compreendeis agora, porque não estáis preparados. Passa o tempo, e os Espíritos provocam um movimento para chamar a atenção de um membro de sua equipe que estava encarnado. O professor Hippolyte Léon Denis Arrevaio, o nosso Kardec. Abre um parênteses. Quem aqui não assistiu o filme Kardec ainda? Poucos não assistiram. Pois, gente, está passando ainda? Olha, vejam o filme, por favor. Não percam o filme. Não percam. O filme vai despertar um sentimento de gratidão enorme pelo notável trabalho desse professor francês que revolucionou o entendimento da vida com a codificação do Espiritismo. O Espiritismo não é invenção de Allan Kardec. O Espiritismo não é criação dele, não é fundado por ele. O Espiritismo é a síntese das leis divinas. E o que o filme destaca com muita propriedade é o trabalho e as dificuldades do homem Allan Kardec. Porque nós estamos habituados a ler os textos, as perguntas e respostas dos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Estamos habituados a pesquisar o Evangelho, fazer comentários da lucidez deste autor, Allan Kardec. Allan Kardec foi um gênio. Allan Kardec pode ser considerado um dos benfeitores da humanidade. Mas nós não nos damos conta. Não falamos sobre isso. Das dificuldades que ele passou. Antes, durante e depois da publicação do Livro dos Espíritos. Ele foi perseguido, hostilizado, ridicularizado, ironizado, maltratado, agredido. Passou por dificuldades, inclusive financeiras. Foi desprezado pelos seus colegas de academia, ele era professor. Mas ele percebeu a grandeza do trabalho que estava em suas mãos. Renunciou ao próprio nome para utilizar-se do pseudônimo de Allan Kardec e publicou o Livro dos Espíritos. E o filme destaca o homem Allan Kardec com essas dificuldades. Talvez o filme até produza alguns exageros, mas é adaptação para filme mesmo, né?
E ao mesmo tempo, desperta esse sentimento de gratidão, mas também agrava a nossa responsabilidade. Porque o tesouro cultural e doutrinário que nós temos nas mãos não é pouca coisa. Nós, os espíritas, temos um legado nas mãos que temos que preservar. Então vejam o filme. Fecha parênteses. Passou o tempo, os espíritos chamaram a atenção daquele professor que foi pesquisar, observar e codificou o espiritismo. Como vocês sabem, não há necessidade de repetir a história aqui, que já é do conhecimento de todos nós. Com o advento do espiritismo, nós viemos a compreender o que é a lei de causa e efeito, a existência dos extremos, porque uns nascem na miséria, outros na riqueza, porque que uns são saudáveis a vida toda e outros vivem enfermos, porque criaturas ficam em coma, em vida vegetativa durante anos. Todos nós conhecemos pessoas que estão assim. Por que tantas diferenças morais? Por que a presença dos gênios ao lado de criaturas perversas? Por que sortes tão diferentes? Por que tantos extremos? E vamos começar a entender a participação nossa de responsabilidade moral das ações que praticamos. Vamos entender o que é mediunidade. Vamos compreender o que é reencarnação. Vamos refletir juntos sobre fundamentos extraordinários apresentados pelo Espiritismo. E vamos compreender principalmente aquelas lições que foram incompreendidas na época que o próprio Cristo esteve aqui. Várias passagens ficaram incompreendidas. Vou me fixar rapidamente em uma delas, que eu citei anteriormente. Quando Cristo fala, amai os vossos inimigos. E Kardec, com a sua sabedoria, vai nos explicar isso. Inimigo é uma palavra muito forte. Inimigo lembra homicídio, pessoa que quer matar gente. Inimigo parece que se encontrar um dá uma facada no outro. Mas não, se traduzirmos isso para a realidade de hoje, o inimigo pode ser sinônimo dos nossos adversários, dos nossos opositores, das pessoas que antipatizam conosco, das pessoas que nos desprezam, das pessoas que não gostam da gente, que falam mal da gente. Adversários, antagonistas de ideias, de opiniões políticas, religiosas, esportivas, que chegam aos excessos do fanatismo e da violência muitas vezes. Haja visto aí as guerras de torcida, que absurdo. Mas enfim. E Allan Kardec fala que quando Jesus se refere a mais os inimigos, está dizendo que nós não vamos ter a mesma ternura para adversários e antagonistas que temos para com pessoas com quem convivemos pacificamente e com afinidade. E Kardec vai relacionar que Jesus está nos convidando a não guardarmos vingança, a não guardarmos rancor, e faz uma abordagem extraordinária ao referir-se na inteligência de não guardar rancor, de não guardar mágoa, tanto com referência ao passado, quanto com referência ao futuro. Ao passado, porque a pessoa que nos despreza hoje, a pessoa que nos maltrata, que nos maldiz, a pessoa que não tem afinidade conosco, pode ser que nós tenhamos sido a causa, em existência anterior, da antipatia que a pessoa devota para nós. Talvez nós tenhamos sido instrumento de sofrimento e humilhação por aquela pessoa, inconscientemente ela guarda para com a gente uma antipatia, porque nos vê como adversários. Quanto ao futuro, porém, a questão é ainda mais ampla, porque se nós guardarmos rancor, se nós guardarmos vingança, nós podemos transformar um adversário num obsessor, num perseguidor espiritual. Então o amai os inimigos tem uma amplidão extraordinária, que nós vamos compreender com mais exatidão com a leitura da dinâmica espírita. Portanto, se nós fizermos uma comparação entre os não de Moisés, as afirmações
positivas e convidativas de Jesus, e formos dar uma olhada por curiosidade didática em o índice do Livro dos Espíritos, onde vamos encontrar as leis divinas lá didaticamente distribuídas, não necessariamente na ordem que eu vou dizer, mas vou dizer algumas: lei de adoração, lei de reprodução, lei de trabalho, sociedade, liberdade, igualdade, justiça, amor e caridade, destruição, reprodução. Nós veremos que é a mesma coisa, são as mesmas leis, apenas foi feita uma adaptação para apresentar conforme a época. Como é que íamos falar para aquela época do tempo de Moisés do que falamos hoje? Você não vai querer ensinar uma criança coisas que ela só vai compreender quando for adulta. Então é preciso dar tempo ao tempo. Da mesma forma, Jesus, ao fazer as afirmações que fez, ao nos convidar ao amor, usou uma linguagem apropriada àquele tempo. E o Espiritismo pega a humanidade, chega numa época em que a humanidade está preparada para entender essa lei. Então, a doutrina espírita é uma síntese compacta e explicativa das leis divinas, que englobam os fenômenos físicos como os acontecimentos morais. E eu, esses dias, lendo o capítulo 1 do livro Roteiro de Emmanuel, me parece que o título do capítulo é Ante a Vida, eu não vou ter certeza do título do capítulo 1 do livro Roteiro. Todavia, Emmanuel vai referindo-se às grandezas siderais, fazendo comparação do tamanho das estrelas, cita vários sóis que são não sei quantas mil vezes maior do que o nosso Sol. O nosso Sol, por sua vez, é quantas vezes maior do que o planeta Terra. Ele vai fazendo comparações assim, até que em determinado ponto do texto, Emmanuel fala que nós, presos ao círculo consanguíneo, ou presos, estou usando as minhas palavras, vocês vão ter que ler lá no livro, não decorei, ou preso aos grupos de interesse por afinidade. Os grupos de interesse por afinidade podem dedicar-se tanto ao bem quanto ao mal. Não existem grupos afins que organizam sequestros, roubos de banco, tráfico de entorpecentes, como existem grupos afins que se reúnem para cantar num coral, ou se reúnem para organizar jornadas de palestras, ou se reúnem para fazer congressos médicos, congressos educativos, campanhas solidárias para a PAI, por exemplo. Grupos de interesse, unidos pela afinidade de um ideal. Então nós, diz Emmanuel, presos ao grupo consanguíneo, ou a grupos de interesse por afinidade, fechamos a nossa vista, a nossa percepção, à grandeza da vida que nos rodeia. E por quê? Vinculados a grupos de afinidade, ou de interesse egoístico familiar, ou de interesse egoístico nos grupos que participamos, para o bem ou para o mal, começam os choques de opiniões, começam as discórdias de entendimento, começam as alfinetadas tão conhecidas dos bastidores, das intrigas que aí estão em todos os lugares. E por causa desses choques de opiniões, de intrigas, de maledicências, de toda a deturpação da fraternidade, nós começamos a receber de volta a produção da nossa própria mediocridade moral. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, achei o que está acontecendo com a humanidade. O que está acontecendo com o Brasil está ali. Emmanuel falou isso na década de 40. Claro que não é novidade tudo isso, a gente já sabe disso. Eu escrevi um artigo, eu achei a causa. Isso é só para chamar atenção. A gente já sabe disso. O fato é que a gente é seduzido
pelas nossas fraquezas, de interesses egoísticos, que prevalecem sobre o interesse coletivo. E agora nós vivemos um momento grave na história, porque a vida está nos chacoalhando. A vida está nos convocando à mudança de postura. A vida está chamando a nossa atenção, para ver se a gente desperta desta sonolência, desta apatia com a grandeza da própria vida. E aí nós ficamos a pensar no tesouro que nós temos nas mãos, a doutrina espírita, cujo compromisso de todos nós é viver isso em nós. É difícil, exige esforço, requer sacrifício, requer renúncias, mas é o caminho que temos. Nós não temos outra alternativa. Ou nós melhoramos, ou nós melhoramos. Em todos os aspectos. A começar pelo palavreado, por exemplo. Aprimorar as palavras. Dispensar xingamentos. Os xingamentos é como se a gente jogasse uma caçamba de lixo na nossa sala, com cheiro forte, fétido. É como se vivêssemos com lixo mal cheiroso, cheio de insetos e bichos, a conviver dentro da gente. Porque o palavrão joga no ambiente as vibrações inferiores que estamos sentindo. E toda vez que nós desrespeitamos a fraternidade está no palavreado, está no comportamento, está nas decisões, está nas reações, está na convivência. A fraternidade é essa busca que nós devemos fazer continuamente através de novas atitudes. E toda vez que nós lesamos a lei de amor, não é castigo. Nós criamos consequências que voltam para nós, trazendo infelicidade, trazendo sofrimento, aflições, lágrimas, e aí a gente fica culpando Deus, fica reclamando e revoltado. Deus não tem nada com isso, somos nós. Nós é que temos que aprender a disciplinar a nós mesmos. É um desafio tremendo, gente. Que autoridade tenho eu para dizer isso aqui? Nenhuma. Eu me incluo, claro. Todos nós estamos nessa situação, conclamados a uma nova postura, conclamados a uma mudança de comportamento, e a vida está chacoalhando mesmo, mexendo conosco, para a gente despertar dessa indiferença aos verdadeiros valores da vida, porque a lei de Deus é lei de amor, sempre. Por isso é que Deus, na sua grandeza e bondade, tudo providencia para que possamos ter conforto e bem-estar. Imagine, por exemplo, a providência de ter pensado no paladar. A gente não pensa no paladar, nos prazeres do paladar. Tem uma finalidade isso, despertar o interesse pela alimentação, no prazer do sexo que reproduz os corpos, mas também no prazer da convivência, no prazer da cultura, no prazer e na satisfação de fazer o bem. Lei maior da vida, o amor. Então nós temos um tesouro nas mãos, conclamando-nos ao compromisso de viver isso. É um desafio enorme, porque ainda nós estamos muito habituados e viciados. Nós estamos condicionados a reagir com violência, porque estamos fazendo isso há muito tempo, em várias encarnações. Estamos condicionados à reclamação, à acomodação. Mas agora é um tempo de amadurecimento. E agora não tem desculpa, porque nós já sabemos. O Espiritismo nos esclarece, não nos ilude. As leis são as mesmas. Porque o nosso Moisés, quando proibiu, não faça isso, não roube, não mate, não diga falso testemunho, ele sabia das consequências. Vem Jesus e diz: a cada um
segundo suas próprias obras. O que viemos a entender em extensão, com a racionalidade apresentada pelo Espiritismo, se pegarmos lá o céu e o inferno e lermos atentamente o Código Penal da Vida Futura, que é um documento preciosíssimo, que a gente passa despercebido, fruto da inteligência e da lucidez do codificador, que nós temos o Código Penal humano, que imputa punições para quem transgride a lei. Agora imaginemos o Código Penal da Vida Futura. Que vida futura é essa? Pode ser no plano espiritual, claro, mas também em outras existências, porque as ações de hoje podem afetar dolorosamente as existências futuras, ou beneficamente, é claro. A lei é clara, a lei é justa. Os esforçados, os dedicados, os comprometidos com as boas causas, encontrarão paz de consciência. Os acomodados, os revoltados, os perversos, os desobedientes, terão que enfrentar a consequência das próprias ações até que despertem. E Deus não castiga. E mais, respeita a nossa liberdade. Não nos força nada. Espera. Já imaginamos a paciência que o Cristo tem conosco? Até hoje incompreendido. Ainda estamos patinando no entendimento do Evangelho. Então fico pensando nesse tesouro. E outra, nós estamos vivendo um novo desafio agora. No meu tempo de criança, eu sou espírita de infância. A gente ia nas aulas de evangelização e os professores, como aconteceu até recentemente, contavam uma história do Evangelho. A conhecida parábola do semeador, e as crianças ficavam quietinhas ouvindo. Fazia o desenho do semeador jogando semente, tinha lápis de cor, pintava os desenhinhos das crianças lá, né? Hoje, as crianças não prestam atenção mais, não. Você vai tentar contar história para criança, eles não param. Hoje, criança passa áudio pelo WhatsApp com 3 anos de idade. Outro dia eu vi meu neto na tela da televisão fazendo assim, ó. Ele queria aumentar a tela da televisão, foi lá na tela da televisão fazendo assim. Tem 3 anos. Passa áudio pelo celular. Não sabe escrever ainda, claro, mas fica digitando lá e grava. E a gente vai contar historinhas, as crianças não param. E eu fico pensando, né? Eu dei aula para criança, eu fui aluno de professores da escola de evangelização. Como captar a atenção dessas crianças? Parece que eu descobri a fórmula, recentemente. Outro dia estavam os dois lá, tem uma neta de 6 anos e um netinho de 3. O de 3 pensa que tem 10 anos, mas tem 3. Estavam os dois lá pulando no colchão, na cama. Aquela folia de criança. E eu peguei um vidro de aveia, que a gente se serve de aveia de manhã, tem um recipiente que guardamos aveia. Entrei no quarto, segurando o vidro e falei, o semeador saiu a semear. Os pulos na cama cessaram imediatamente. Peguei a aveia, depois a Neuza limpa o tapete lá. Peguei a aveia, o semeador jogou a aveia pelo caminho e eles ficaram de olhos esbugalhados. Jogou uma parte da semente e caiu no meio dos espinhos. E os espinhos sufocaram a semente e a planta não desenvolveu. Uma outra parte da semente caiu no meio das pedras e o sol quente sufocou as sementes que não... Meus amigos, minha saudação a vocês todos. Uma imensa alegria de retornar à casa de Jesus, revê-los, fazer novos amigos, estarmos juntos nessa oportunidade de reflexão doutrinária
tão importante na divulgação, no entendimento desta riqueza que se constitui o Espiritismo. Este legado de luzes para as nossas vidas. Eu trago meu abraço de Matão. Matão é a cidade onde elaborou Kai Barschuttel, chamado bandeirante do Espiritismo, o espírita número 1 do Brasil, conforme seus biógrafos, e também o pai dos pobres de Matão, o apóstolo de Matão. E Kai Barschuttel deixou um legado iluminado de orientações, de trabalho, de exemplos. Mas o tema leis divinas nos leva a refletir que há um movimento da vida a favor da nossa felicidade. Há um movimento que conspira a nosso favor. Esse movimento que conspira, essa ordenação que conduz a vida nos seus variados aspectos, é resultado naturalmente das leis divinas. E as leis divinas foram estabelecidas pela inteligência suprema, por Deus, o Criador, a sabedoria absoluta, a bondade absoluta, o poder absoluto, a onisciência, a onipresença, a onipotência do Criador, a inteligência suprema, conforme nos apresentou os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Quando pensamos nisso, em leis, devemos já de imediato considerar que as leis divinas não se referem apenas ao aspecto moral. As leis divinas são as leis que conduzem a vida em toda a sua extensão. Portanto, se pensarmos nas leis físicas, no equilíbrio do cosmos, na distância entre os planetas, no funcionamento do corpo humano, na reprodução humana ou na química, lembrando que a mistura de determinados elementos da química, elementos químicos, pode produzir um veneno, ou uma bomba, ou remédios, são leis físicas também estabelecidas para essa dinâmica da própria vida. Se pensarmos na lei de reprodução humana mesmo, a gestação de uma criança no ventre da mãe é uma lei divina, a lei de reprodução, que estabelece os mecanismos biológicos para a formação de um novo corpo humano. Mas profundamente atrelada ao aspecto moral da responsabilidade do casal que gerou um novo corpo. Portanto, as leis divinas estabelecem esse ordenamento lógico, sequencial, sábio, justo, que regula o funcionamento do universo nas particularidades mínimas, como na vida de uma bactéria ou de um inseto, como igualmente nas distâncias siderais. Produto, pois, da inteligência suprema, que ordena e conduz tudo. Por nossa vez, seres humanos ainda num processo de aprendizado, desde que nos estabelecemos socialmente no planeta e fomos nos relacionando, sentimos a necessidade de estabelecer regras de convivência, regras de funcionamento, para que pudéssemos ordenar a própria vida social no planeta. De lá para cá, fomos gradativamente fazendo descobertas das leis físicas, o que resultou neste avanço extraordinário da tecnologia, no desenvolvimento das ciências, em todas as áreas hoje disponíveis, como a medicina, a odontologia, e todas essas áreas de conforto que nós usamos tecnologicamente.
gradativamente no planeta fomos descobrindo isso, resultando no patamar que hoje estamos, a tal ponto que é impossível prever o que virá nos próximos 10 anos, dada a velocidade das conquistas materiais, provenientes da capacidade que as leis físicas oferecem aos seres humanos neste processo de aprendizado. Moralmente, porém, ainda somos medíocres, porque ainda nos prendemos a vinganças, ainda temos ódios, ainda roubamos, ainda matamos, ainda manipulamos nos bastidores, corrompemos, enganamos, trapaceamos. Haja vista o momento grave e complexo do planeta, com tantos desafios que aí estão. Todavia, independente da dificuldade moral que ainda nos encontramos, gradativamente, além das descobertas das leis físicas que possibilitaram este avanço extraordinário da tecnologia em várias áreas das ciências, nós também fomos tentando estabelecer leis que regulassem o relacionamento entre as criaturas. Ao longo dos milênios, fomos tentando estabelecer leis. E hoje nós temos a Constituição dos países, nem sempre respeitada, mas os países estabelecem a sua Constituição. Por outro lado, vamos nos situar no Brasil, por exemplo, criamos o Código Penal. Agora, recentemente, há uma lei de importunação sexual. Nós criamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, desenvolvemos a legislação de trânsito, a legislação fiscal, a legislação tributária, o Código Penal. Foram leis e leis que foram se acumulando, tudo para regular o funcionamento e a ordem na sociedade. Mas a nossa mediocridade moral é capaz de tentar mecanismos continuados para trapacear a lei. Às vezes uma vírgula abre precedentes para beneficiar grupos ou beneficiar outros interesses. E nós sempre procuramos um jeito de atender aos interesses próprios. E as leis humanas, com toda a sua extensão e acúmulo de parágrafos, decretos, etc., vão gradativamente tentando regular os desafios sociais, os desafios de convivência. Vejam que, com o advento da virtualidade nas transações bancárias online, nós tivemos que os bancos desenvolveram uma legislação específica para proteger o banco e proteger os clientes, dada a invasão das contas bancárias pela internet. Então as regras, as leis humanas frágeis, imperfeitas, que se alteram conforme as conveniências, que se somam conforme novas necessidades, são tentativas de se estabelecer aquela perfeição que existe nas leis divinas, que é imutável, não muda. Deus, um de seus atributos, é que ele é imutável. Deus não muda. Deus criou a vida, criou as leis, criou as criaturas dentro de uma estabilidade absoluta. E alguém poderia pensar, mas Deus não fica cansado com a rotina? Não, o cansaço é uma condição humana. Deus conduz e acompanha o cumprimento de suas leis, sábias, generosas, todas voltadas para o nosso progresso. Em síntese, as leis de Deus são de amor, de pleno amor do Criador que ama as suas criaturas. Basta ver os recursos que Ele colocou à nossa disposição para que pudéssemos alcançar a evolução. Porque, para evoluir, Deus nos criou simples e ignorantes.
sem ciência, sem conhecimento, e destinou-nos a uma felicidade, uma grande felicidade que nos aguarda e que deveremos conquistar através de um longo caminho de aprendizado que vamos vivendo as experiências por esforço próprio. Esta felicidade que nos aguarda não é uma felicidade ociosa. Ao contrário, quanto mais evolui um espírito, quanto mais ele desenvolve a sua capacidade de percepção, quanto mais desenvolve a sua inteligência, quanto mais desenvolve a sua sensibilidade, mais ele se dá conta da grandeza da criação, da grandeza de Deus. E, portanto, volta-se mais e mais para participar da obra da criação. Deus permite que seus filhos, conforme avancem, se tornem co-criadores. Vejam vocês, neste salão eu não sei se tem algum técnico daquilo que eu vou dizer aqui. Pode ser que tenha, pode ser que não. Mas eu não sei fazer o microfone. Não faço nem ideia de como faz o microfone. Nunca pesquisei isso. Eu não sei produzir um data show. Eu não sei fazer um celular. Não sei desenvolver um Wi-Fi. Não sei. Mas a nossa raça sabe. A nossa raça desenvolveu o GPS. A nossa raça humana desenvolveu poderosos instrumentos cirúrgicos, inclusive usando a internet para operar à distância. A nossa tecnologia desenvolveu conforto, desenvolveu instrumentos, ferramentas, tecnologia em abundância, tudo para fazer a vida mais confortável. Tudo a nosso favor. Mas tudo isso é um treinamento, porque em breve, este breve coloca alguns milênios pela frente, seremos construtores de galáxias, seremos administradores de sistemas solares. O Cristo construiu o planeta. Ele construiu o planeta. Deus permite. O Cristo, estando na situação de um espírito puro, já alcançou essa condição. Não é privilégio. Não é preferência. Não existe preferência ou privilégio na obra da criação. O espírito conquista os estágios gradativamente. Quando nós começamos, ele já era o Cristo. Porque Deus sempre existiu, sempre criou. Esse é outro assunto, não é o objetivo da palestra. E, portanto, sempre criou. Existem irmãos nossos mais velhos do que nós, e que, portanto, já atingiram o estágio de espíritos puros. E estando no estágio do espírito puro, do espírito que não precisa mais reencarnar, do espírito que cumpre a vontade de Deus e domina as ciências, domina os conhecimentos das leis físicas, químicas, domina. Ele age em cocriação com o Criador. Deus permite. A gente não se dá conta, não para pensar nisso. Mas vocês já pararam para pensar no espírito ou na equipe de espíritos que deu sabor ao abacaxi? Que deu o cheiro da goiaba? Porque naturalmente não foi Deus que falou assim: aparece abacaxi, e o abacaxi apareceu. Não. As frutas, as verduras, os legumes, os alimentos, as plantas, as flores, são produtos de transformações e mutações genéticas milenares, incessantes, gradativas, mas cuidadosamente acompanhadas por espíritos especialistas, que se tornam co-criadores, estudam, dedicam-se a determinados ramos da evolução e cumprem as ordens de Deus. Porque imaginem vocês a felicidade de um espírito puro. Não dá para imaginar, nós não temos referência. A única referência que temos é o Cristo. Será que somos capazes de sentir o que o Cristo sentia? Não, ainda não. Não somos capazes de avaliar o que ele sentia.
No entanto, o amor do Cristo para conosco é algo que nós deveríamos levar em conta. Ele que construiu o planeta e assumiu a responsabilidade de conduzir essas almas em evolução que somos nós, dedica-se a nós, conhece-nos pessoalmente pelo nome e conduz a vida com sabedoria, fazendo-se porta-voz, representante de Deus na terra. Mas ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, é nosso irmão mais velho apenas. Mas, portanto, Deus permite que seus filhos participem da obra da criação. Por outro lado, se pensarmos no instrumento que Deus deu para a evolução, que é o corpo humano, que máquina extraordinária que é esse instrumento biológico. Já paramos para pensar no que é a voz? Já paramos para pensar no que é a audição, a visão, o cérebro, o sistema digestivo, circulatório, etc. O tesouro das mãos, o raciocínio, da sensibilidade, são instrumentos que foram gradativamente desenvolvidos para chegarmos ao estágio que estamos hoje. Ao longo dos milênios, as transformações genéticas, as adaptações, cuidadosamente acompanhadas por espíritos especialistas. Leis divinas, perfeitas, sábias, generosas. As leis humanas, por sua vez, sofrendo o impacto da mediocridade moral que ainda nos caracteriza. Ainda. Porque isso vai passar também. O progresso é inevitável, não tem como evitar que se progrida. Mas é muito interessante porque a primeira noção que nós tivemos das leis divinas foi através de Moisés, o legislador rígido, rigoroso, o profeta, o médium. Moisés foi instrumento, mediunicamente, dos 10 mandamentos. Quando a gente fala em Moisés, a gente se lembra dos 10 mandamentos. Quando a gente fala nos 10 mandamentos, a gente se lembra: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se prestarem atenção, dos 10, 7 deles estão precedidos do não. Não faça isso. Não pode fazer isso. Não faça. Por quê? Moisés dirigia-se a crianças espirituais que não tinham nenhum discernimento, então ele proibia: não faça isso. Mas havia uma providência nessa negativa. Não éramos capazes de compreender ainda. Então ele proibia, ele era rígido, inclusive com ameaça. As gerações futuras estão ameaçadas se você fizer isso. Vai descarregar a sua ira. Um Deus vingativo apresentado por Moisés. Passa o tempo e vem o próprio Cristo, a luz do mundo, o sol de nossas almas, a doce criatura de Deus, o nosso irmão mais velho, capacitado, preparado, amadurecido, que se fez viver entre nós e apresentou as leis divinas, vivendo-as. Fez-se porta-voz da boa nova, da boa notícia, apresentando Deus como Pai misericordioso que ama os filhos, que ama as criaturas, e veio destacar aspectos que nós desconhecíamos, estávamos aturdidos com as proibições, com as ameaças de Moisés. E ao contrário de Moisés, que proibiu e disse: não faça isso, não, não e não, Jesus faz afirmações positivas. Sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se o quiserdes. Mas também fez convites: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Amai os vossos inimigos, perdoai 70 vezes 7 vezes. Bem-aventurados
Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos. E por aí vai. Com todos os ensinos que nós conhecemos. Deixai vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Jesus fez afirmações positivas. Sois o sal da terra. Sois a luz do mundo. Convocando-nos a uma postura nova diante dos complexos desafios da convivência humana. Mas muita coisa não foi entendida. Era uma época de ignorância também. Imagine vocês que o doutor da lei, um homem de sabedoria da época, foi perguntar: mas como pode um homem velho entrar na barriga de sua mãe e nascer de novo? Já que Jesus houvera afirmado: necessário vos é nascer de novo. Mas como que vai nascer de novo? Um homem velho vai entrar na barriga da mulher outra vez? Mas sois doutor e não sabe dessas coisas? Ficou meio confuso. Quando a mãe de Jesus foi buscá-lo, sua mãe está aí fora. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Ficou incompreensível quando ele entrou no templo, derrubando as coisas, dando chicotada, porque mercadejavam no templo. Ficou confuso isso. Como entender isso de uma docilidade em pessoa? Como aceitar isso vindo de um mestre de amor e bondade? Quando afirmou: amai os vossos inimigos. Como que eu vou amar aquele que me quer mal? Como que eu vou amar aquele que me maltrata? Aquele que me despreza? Que me trapaceia nos bastidores? Pois ele fez o convite: amai os vossos inimigos. Muita coisa ficou confusa, sem ser entendida, e ele prometeu: eu vos enviarei o Consolador, aquele que vos ensinará muitas coisas, vos fará compreender essas que não compreendeis agora, porque não estáis preparados. Passa o tempo, e os Espíritos provocam um movimento para chamar a atenção de um membro de sua equipe que estava encarnado. O professor Hippolyte Léon Denis Arrevaio, o nosso Kardec. Abre um parênteses. Quem aqui não assistiu o filme Kardec ainda? Poucos não assistiram. Pois, gente, está passando ainda? Olha, vejam o filme, por favor. Não percam o filme. Não percam. O filme vai despertar um sentimento de gratidão enorme pelo notável trabalho desse professor francês que revolucionou o entendimento da vida com a codificação do Espiritismo. O Espiritismo não é invenção de Allan Kardec. O Espiritismo não é criação dele, não é fundado por ele. O Espiritismo é a síntese das leis divinas. E o que o filme destaca com muita propriedade é o trabalho e as dificuldades do homem Allan Kardec. Porque nós estamos habituados a ler os textos, as perguntas e respostas dos Espíritos em O Livro dos Espíritos. Estamos habituados a pesquisar o Evangelho, fazer comentários da lucidez deste autor, Allan Kardec. Allan Kardec foi um gênio. Allan Kardec pode ser considerado um dos benfeitores da humanidade. Mas nós não nos damos conta, não falamos sobre isso, das dificuldades que ele passou, antes, durante e depois da publicação do Livro dos Espíritos. Ele foi perseguido, hostilizado, ridicularizado, ironizado, maltratado, agredido. Passou por dificuldades, inclusive financeiras. Foi desprezado pelos seus colegas de academia, ele era professor. Mas ele percebeu a grandeza do trabalho que estava em suas mãos. Renunciou ao próprio nome para utilizar-se do pseudônimo de Allan Kardec e publicou o Livro dos Espíritos. E o filme destaca o homem Allan Kardec com essas dificuldades. Talvez o filme até produza alguns exageros, mas é adaptação para filme mesmo, né? E ao mesmo tempo desperta esse sentimento de gratidão, mas também agrava a nossa responsabilidade.
tesouro cultural e doutrinário que nós temos nas mãos não é pouca coisa. Nós, os espíritas, temos um legado nas mãos que temos que preservar. Então veja um filme. Fecha parênteses. Passou o tempo, os espíritos chamaram a atenção daquele professor que foi pesquisar, observar e codificou o espiritismo. Como vocês sabem, não há necessidade de repetir a história aqui, que já é do conhecimento de todos nós. Com o advento do espiritismo, nós viemos a compreender o que é a lei de causa e efeito, a existência dos extremos. Porque uns nascem na miséria, outros na riqueza, porque que uns são saudáveis a vida toda e outros vivem enfermos, porque criaturas ficam em coma, em vida vegetativa durante anos. Todos nós conhecemos pessoas que estão assim. Por que tantas diferenças morais? Por que a presença dos gênios ao lado de criaturas perversas? Por que sortes tão diferentes? Por que tantos extremos? E vamos começar a entender a participação nossa de responsabilidade moral das ações que praticamos. Vamos entender o que é mediunidade. Vamos compreender o que é reencarnação. Vamos refletir juntos sobre fundamentos extraordinários apresentados pelo Espiritismo. E vamos compreender principalmente aquelas lições que foram incompreendidas na época que o próprio Cristo esteve aqui. Várias passagens ficaram incompreendidas. Vou me fixar rapidamente em uma delas, que eu citei anteriormente. Quando Cristo fala, amai os vossos inimigos. E Kardec, com a sua sabedoria, vai nos explicar isso. Inimigo é uma palavra muito forte. Inimigo lembra homicídio, pessoa que quer matar gente. Inimigo parece que se encontrar um dá uma facada no outro. Mas não, se traduzirmos isso para a realidade de hoje, o inimigo pode ser sinônimo dos nossos adversários, dos nossos opositores, das pessoas que antipatizam conosco, das pessoas que nos desprezam, das pessoas que não gostam da gente, que falam mal da gente. Adversários, antagonistas de ideias, de opiniões políticas, religiosas, esportivas, que chegam aos excessos do fanatismo e da violência muitas vezes. Haja visto aí as guerras de torcida, que absurdo. Mas enfim. E Allan Kardec fala que quando Jesus se refere a mais os inimigos, está dizendo que nós não vamos ter a mesma ternura para adversários e antagonistas que temos para com pessoas com quem convivemos pacificamente e com afinidade. E Kardec vai relacionar que Jesus está nos convidando a não guardarmos vingança, a não guardarmos rancor, e faz uma abordagem extraordinária ao referir-se na inteligência de não guardar rancor, de não guardar mágoa, tanto com referência ao passado, quanto com referência ao futuro. Ao passado, porque a pessoa que nos despreza hoje, a pessoa que nos maltrata, que nos maldiz, a pessoa que não tem afinidade conosco, pode ser que nós tenhamos sido a causa, em existência anterior, da antipatia que a pessoa devota para nós. Talvez nós tenhamos sido instrumento de sofrimento e humilhação por aquela pessoa, e inconscientemente ela guarda para com a gente uma antipatia, porque nos vê como adversários. Quanto ao futuro, porém, a questão é ainda mais ampla, porque se nós guardarmos rancor, se nós guardarmos vingança, nós podemos transformar um adversário num obsessor, num perseguidor espiritual. Então o amai os inimigos tem uma amplidão extraordinária, que nós vamos compreender com mais exatidão com a leitura da dinâmica espírita. Portanto, se nós fizermos uma comparação entre os não de Moisés, as afirmações positivas e convidativas de Jesus, e formos dar uma olhada por curiosidade didática em O Índice do Livro dos Espíritos,
onde vamos encontrar as leis divinas lá didaticamente distribuídas. Não necessariamente na ordem que eu vou dizer, mas vou dizer algumas. Lei de adoração, lei de reprodução, lei de trabalho, sociedade, liberdade, igualdade, justiça, amor e caridade, destruição, reprodução. Nós veremos que é a mesma coisa, são as mesmas leis. Apenas foi feita uma adaptação para apresentar conforme a época. Como é que íamos falar para aquela época do tempo de Moisés do que falamos hoje? Você não vai querer ensinar uma criança coisas que ela só vai compreender quando for adulta. Então é preciso dar tempo ao tempo. Da mesma forma, Jesus, ao fazer as afirmações que fez, ao nos convidar ao amor, usou uma linguagem apropriada àquele tempo. E o Espiritismo pega a humanidade, chega numa época em que a humanidade está preparada para entender essa lei. Então, a doutrina espírita é uma síntese compacta e explicativa das leis divinas, que englobam os fenômenos físicos, como os acontecimentos morais. E eu, esses dias, lendo o capítulo 1 do livro Roteiro de Emmanuel, me parece que o título do capítulo é Ante a Vida, eu não vou ter certeza do título do capítulo 1 do livro Roteiro. Todavia, Emmanuel vai referindo-se às grandezas siderais, fazendo comparação do tamanho das estrelas, cita vários sóis que são não sei quantas mil vezes maior do que o nosso Sol. O nosso Sol, por sua vez, é quantas vezes maior do que o planeta Terra. Ele vai fazendo comparações assim. Até que em determinado ponto do texto, Emmanuel fala que nós, presos ao círculo consanguíneo, ou presos, estou usando as minhas palavras, vocês vão ter que ler lá no livro, não decorei, ou preso aos grupos de interesse por afinidade. Os grupos de interesse por afinidade podem dedicar-se tanto ao bem quanto ao mal. Não existem grupos afins que organizam sequestros, roubos de banco, tráfico de entorpecentes, como existem grupos afins que se reúnem para cantar num coral, ou se reúnem para organizar jornadas de palestras, ou se reúnem para fazer congressos médicos, congressos educativos, campanhas solidárias para a PAI, por exemplo, grupos de interesse, unidos pela afinidade de um ideal. Então nós, diz Emmanuel, presos ao grupo consanguíneo, ou a grupos de interesse por afinidade, fechamos a nossa vista, a nossa percepção, à grandeza da vida que nos rodeia. E por quê? Vinculados a grupos de afinidade, ou de interesse egoístico familiar, ou de interesse egoístico nos grupos que participamos, para o bem ou para o mal, começam os choques de opiniões, começam as discórdias de entendimento, começam as alfinetadas tão conhecidas dos bastidores, das intrigas que aí estão em todos os lugares. E por causa desses choques de opiniões, de intrigas, de maledicências, de toda a deturpação da fraternidade, nós começamos a receber de volta a produção da nossa própria mediocridade moral. E aquilo me deu um estalo. Eu falei, achei o que está acontecendo com a humanidade. O que está acontecendo com o Brasil está ali. Emmanuel falou isso na década de 40. Claro que não é novidade tudo isso, a gente já sabe disso. Eu escrevi um artigo, eu achei a causa. Isso é só para chamar atenção. Mas a gente já sabe disso. O fato é que a gente é seduzido pelas nossas fraquezas, de interesses egoísticos, que prevalecem sobre o interesse coletivo.
E agora nós vivemos um momento grave na história, porque a vida está nos chacoalhando. A vida está nos convocando à mudança de postura. A vida está chamando a nossa atenção, para ver se a gente desperta desta sonolência, desta apatia com a grandeza da própria vida. E aí nós ficamos a pensar no tesouro que nós temos nas mãos, a doutrina espírita, cujo compromisso de todos nós é viver isso em nós. É difícil, exige esforço, requer sacrifício, requer renúncias, mas é o caminho que temos. Nós não temos outra alternativa. Ou nós melhoramos, ou nós melhoramos, em todos os aspectos. A começar pelo palavreado, por exemplo. Aprimorar as palavras, dispensar xingamentos. Os xingamentos é como se a gente jogasse uma caçamba de lixo na nossa sala, com cheiro forte, fétido. É como se vivêssemos com lixo mal cheiroso, cheio de insetos e bichos a conviver dentro da gente, porque o palavrão joga no ambiente as vibrações inferiores que estamos sentindo. E toda vez que nós desrespeitamos a fraternidade está no palavreado, está no comportamento, está nas decisões, está nas reações, está na convivência. A fraternidade é essa busca que nós devemos fazer continuamente através de novas atitudes. E toda vez que nós lesamos a lei de amor, não é castigo, nós criamos consequências que voltam para nós, trazendo infelicidade, trazendo sofrimento, aflições, lágrimas, e aí a gente fica culpando Deus, fica reclamando e revoltado. Deus não tem nada com isso, somos nós. Nós é que temos que aprender a disciplinar a nós mesmos. É um desafio tremendo, gente. Que autoridade tenho eu para dizer isso aqui? Nenhuma. Eu me incluo, claro. Todos nós estamos nessa situação, conclamados a uma nova postura, conclamados a uma mudança de comportamento, e a vida está chacoalhando mesmo, mexendo conosco, para a gente despertar dessa indiferença aos verdadeiros valores da vida, porque a lei de Deus é lei de amor, sempre. Por isso é que Deus, na sua grandeza e bondade, tudo providencia para que possamos ter conforto e bem-estar. Imagine, por exemplo, a providência de ter pensado no paladar. A gente não pensa no paladar, nos prazeres do paladar. Tem uma finalidade isso, despertar o interesse pela alimentação, no prazer do sexo que reproduz os corpos, mas também no prazer da convivência, no prazer da cultura, no prazer e na satisfação de fazer o bem. Lei maior da vida, o amor. Então nós temos um tesouro nas mãos, conclamando-nos ao compromisso de viver isso. É um desafio enorme, porque ainda nós estamos muito habituados e viciados. Nós estamos condicionados a reagir com violência, porque estamos fazendo isso há muito tempo, em várias encarnações. Estamos condicionados à reclamação, à acomodação. Mas agora é um tempo de amadurecimento. E agora não tem desculpa, porque nós já sabemos. O Espiritismo nos esclarece, não nos ilude. As leis são as mesmas. Porque o nosso Moisés, quando proibiu, não faça isso, não roube, não mate, não diga falso testemunho, ele sabia das consequências. Vem Jesus e diz a cada um segundo suas próprias obras. O que viemos a entender em extensão com
a racionalidade apresentada pelo Espiritismo. Se pegarmos lá o céu e o inferno e lermos atentamente o Código Penal da Vida Futura, que é um documento preciosíssimo, que a gente passa despercebido, fruto da inteligência e da lucidez do codificador, que nós temos o Código Penal humano, que imputa punições para quem transgride a lei. Agora imaginemos o Código Penal da vida futura. Que vida futura é essa? Pode ser no plano espiritual, claro, mas também em outras existências, porque as ações de hoje podem afetar dolorosamente as existências futuras, ou beneficamente, é claro. A lei é clara, a lei é justa. Os esforçados, os dedicados, os comprometidos com as boas causas, encontrarão paz de consciência. Os acomodados, os revoltados, os perversos, os desobedientes, terão que enfrentar a consequência das próprias ações até que despertem. E Deus não castiga. E mais, respeita a nossa liberdade. Não nos força nada. Espera. Já imaginamos a paciência que o Cristo tem conosco? Até hoje incompreendido. Ainda estamos patinando no entendimento do Evangelho. Então fico pensando nesse tesouro. E outra, nós estamos vivendo um novo desafio agora. No meu tempo de criança, eu sou espírita de infância. A gente ia nas aulas de evangelização e os professores, como aconteceu até recentemente, contavam uma história do Evangelho. A conhecida parábola do semeador, e as crianças ficavam quietinhas ouvindo. Fazia o desenho do semeador jogando semente, tinha lápis de cor, pintava os desenhinhos das crianças lá, né? Hoje, as crianças não prestam atenção mais não. Você vai tentar contar história para criança, eles não param. Hoje criança passa áudio pelo WhatsApp com 3 anos de idade. Outro dia eu vi meu neto na tela da televisão fazendo assim, ó. Ele queria aumentar a tela da televisão, foi lá na tela da televisão fazendo assim. Tem 3 anos. Passa áudio pelo celular. Não sabe escrever ainda, claro, mas fica digitando lá e grava. E a gente vai contar historinhas, as crianças não param. E eu fico pensando, né? Eu dei aula para criança, eu fui aluno de professores da escola de evangelização. Como captar a atenção dessas crianças? Parece que eu descobri a fórmula, recentemente. Outro dia estavam os dois lá, tem uma neta de 6 anos e um netinho de 3. O de 3 pensa que tem 10 anos, mas tem 3. Estavam os dois lá pulando no colchão, na cama. Aquela folia de criança. E eu peguei um vidro de aveia, que a gente se serve de aveia de manhã, tem um recipiente que guardamos aveia. Entrei no quarto, segurando o vidro e falei, o semeador saiu a semear. Os pulos na cama cessaram imediatamente. Peguei a aveia, depois a Neuza limpa o tapete lá. Peguei a aveia, o semeador jogou a aveia pelo caminho e eles ficaram de olhos esbugalhados. Jogou uma parte da semente e caiu no meio dos espinhos. E os espinhos sufocaram a semente e a planta não desenvolveu. Uma outra parte da semente caiu no meio das pedras e o sol quente sufocou as sementes que não vingaram. E eles de olhos abertos, olhando espantados, e eu continuando a jogar aveia pelo chão. E uma outra parte da semente caiu no meio do caminho, os passarinhos vieram e bicaram, e comeram as sementes que não puderam produzir. Mas uma boa parte das sementes caíram em terra boa e deram frutos. Aí eles quiseram saber que fruto era, que árvore que era essa que cresceu. Aí eu entrei com o ensino moral, que o nosso coração é o terreno onde o semeador, que é Jesus, semeou as sementes do amor e da obediência para com o papai, para com a mamãe, para com o vovô, para com a vovó. E aí foi.
Aí, vovô, conta de novo. Porque você sabe, quando você lê um livrinho para uma criança, você lê uma vez, vai ter que ler outra vez, e aí fala, não é assim, aí você está morto de sono, e na terceira vez ele começa a corrigir a gente, né? Tem que ser igual à primeira vez. Não é? E depois, qual é a próxima história, vovô? A parábola a parábola do bom samaritano. Eu comecei a contar a parábola do bom samaritano, etc e tal, e enfeitei, dramatizei, até que eu cheguei que quando aquele homem com o bolso cheio de dinheiro estava na estrada e os ladrões pularam por cima dele, ele disse, vovô, eu estou com medo. Aí eu tive que fazer uma abertura e contar de novo. Vamos contar a história, mas não conta do bom samaritano, não. Eu tenho medo, vovô. Vejam que coisa interessante que são as crianças. Então, nós temos que sensibilizar o coração humano para esses preciosos ensinos, para essas sementes maravilhosas trazidas pelo Mestre da humanidade, que vem nos ensinar que as leis divinas são de amor, não só para as crianças, quanto os adultos indiferentes. Quantos de nós vamos ao centro apenas para tomar passe? E perdemos o melhor do Espiritismo, que é o conhecimento. O Espiritismo não é fazer palestra. O Espiritismo não é fazer passe, não é tomar água frutificada, não é conversar com espíritos, nada disso. Tudo isso é importante. Mas é tudo secundário. A tarefa prioritária do Espiritismo, a tarefa principal do Espiritismo, é a nossa melhora moral. É nos tornarmos criaturas melhores, para gradativamente nos adequarmos às leis divinas, fruto da sabedoria de Deus em nosso favor. Portanto, quando formos comer uma maçã, ou comer uma couve refogada, quando tomarmos água, quando vermos a chuva, quando ouvirmos o trovão, quando vermos o pássaro, a criança sorrindo e cantando, lembremos-nos. Quando ouvirmos a nossa própria voz, quando ouvirmos o canto, quando percebermos a criatividade humana, as suas habilidades variadas, quando pararmos para perceber a beleza que é uma alma humana, lembremos-nos sempre da grandeza de Deus. Não nos permitamos entristecer, não nos permitamos abater pela violência da tempestade que está aí fora. A tempestade que está aí fora vai passar. A tempestade que está aí fora são situações, algumas delas dispensáveis, poderiam não existir. Nós criamos, nós favorecemos. Outras são necessárias para nos despertar da omissão e da indiferença. Mas não nos permitamos abater pelas dificuldades. Na verdade, as dificuldades é um verdadeiro curso de aperfeiçoamento para o nosso crescimento. Vejamos nos obstáculos, vejamos nos empecilhos, vejamos nos embates, matérias de um curso de aperfeiçoamento. Sairemos escolados, sairemos maduros, experientes para novos desafios que virão. E quando surgirem os novos desafios, nós já temos a experiência da vivência agora. Portanto, nada de medo, nada de choro, nada de desânimo. Choro sim, de saudade, de emoção, mas não de revolta. Nada de revolta. E sim, gratidão a Deus, o Pai da vida, que nos ama intensamente. Quero agradecer imensamente a vocês a oportunidade de estar aqui outra vez, de poder compartilhar com vocês essas ideias que a gente fica pensando e fica imaginando quanta necessidade todos nós temos, como disse o Emmanuel na sua lição do livro Roteiro. Quero aproveitar para convidá-los. Nós vamos ter um grande evento em Matão. Eu sou de lá, no dia 21 e 22 de setembro. É o nosso chamado Encontro Anual Caibar-Schutel. Se vocês entrarem no site institutocaibarschutel.org, verão o programa, verão as informações, estão todas lá. Gostaria que vocês pensassem seriamente em formarem uma caravana aqui da Casa de Jesus e irem ao evento, não deixa de ser um passeio.
As informações estão lá, é um grande evento. O ano passado nós tivemos 930 pessoas de 90 cidades. Gostaria que vocês pensassem, porque se trata de um evento, um mega evento, um super evento, não estou exagerando. Realmente é um evento que nos enche o coração de alegria e de gratidão, em homenagem a Caibar Schutel. E esse ano o tema é Brasil, unidos pelo coração. É um evento que não é só palestra, acontece muita coisa no evento. Então quero convidá-los. Eu tenho 20 livros publicados, mas eu trouxe só 2 títulos. Eu trouxe o Reencarnação, que estava esgotado, e fala dessa outra lei divina da pluralidade das existências, princípio básico do Espiritismo. E trouxe o Tensão Emocional. Vivemos momentos tensos. Esse livro é resultado de uma mensagem de Emmanuel, Tensão Emocional. Está no livro Companheiro. Esse livro é da década de 70. Era um livro de bolso, agora virou um livro grande. E essa mensagem de tensão emocional me impressionou tanto. Nos primeiros 4 parágrafos, Emmanuel fala das razões que levam às tensões. A partir do 5º parágrafo, ele começa a dar a receita de superação das tensões. Transformei o artigo dele num livro. Cada parágrafo da mensagem virou um capítulo. Trouxemos esses 2 títulos para vocês. Eu quero encerrar e, agradecido pela oportunidade, pelo convite, pelo apoio, agradecido ao amigo André Rosa, que aqui está conosco, que nos oportunizou a aceitação da casa, eu queria dizer com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de todos vocês, meus amigos de Campinas, meus amigos da Casa de Jesus, prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam confiando, prossigam amando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo, é óbvio. Deus ama os filhos. Permitamo-nos ser amados pelo Criador, respeitando as suas leis. Muito obrigado.